Queridos, vamos abrir a Bíblia para lermos um texto sem perca de tempo, no livro de Lamentações, capítulo 5 de Lamentações, versículo 19 ao 21 diz assim: Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Vou repetir o 21. A parte última do 21. Renova os nossos dias como dantes. Querido Senhor, eu te louvo pela oportunidade que tens me concedido de estar aqui com minha esposa, para rever nossa família, nossa igreja, estar com o pastor desta igreja, este homem que tu tens usado nas tuas mãos, e ter a oportunidade de poder estar aqui para falar da tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite, meu Deus. Opera em nós o teu querer e a tua vontade. Que esta igreja seja abençoada esta noite com esta palavra, que recebam e guardem seus corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sente, meus irmãos. Eu quero falar em um assunto esta noite que, para mim, é o assunto importante e que, para mim, é a maior necessidade da igreja nesses dias que eu vou falar hoje. Para alguns irmãos eu vou lembrar, porque eu preguei isso aqui em fevereiro, aqui nesse púlpito de 2019. Eu preguei esse assunto. Então alguns irmãos daquele tempo vão lembrar dessa palavra. A renovação espiritual é a necessidade primordial da igreja, meus irmãos. Nós estamos caminhando para o final dos tempos. Alguns irmãos estão meio assustados com o que está acontecendo no Brasil, com as notícias e os movimentos. Não te preocupe. Busque renovação espiritual. Busque ser sempre mais crente, mais cheio de Deus, mais cheio de fé, mais cheio de poder. Porque o mundo em que vivemos, a cidade em que você mora, vai precisar, já precisou e continuará precisando, e muito mais agora, daqui para frente, de pessoas crentes, cheios do Espírito Santo, cheios de autoridades de Deus, de coragem de Deus, para servir ao Senhor, nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, essa é a maior necessidade da igreja, porque Deus, Ele não inova, não é? Deus renova. Por que Deus não inova, pastor? Porque quando Deus fez, Ele fez para ficar até o final. Os homens inovam, não é? E graças a Deus pela inovação dos homens. Novas máquinas, novos aviões, novos trens, novas empresas modernas. Empresa precisa ser sempre inovadas, não é? Só que Deus não faz isso. Porque quando Deus fez, Ele sabia o que estava fazendo. Agora nós é que precisamos buscar dele renovação espiritual, para ser renovados em forças e termos de Deus sempre uma nova unção. Louvado seja o nome do Senhor. E, eu escrevi aqui que, para mim, na minha maneira de analisar, inovar na vida espiritual é trazer verdadeiros, tirar o verdadeiro e colocar o falso. Isso na vida espiritual, não é na vida lá fora. Renovar é carregar, é buscar mais de Deus. Amém? É buscar mais de Deus. No livro de Cantares de Salomão, no capítulo 10, versículo 6, ou verso 10 do capítulo 6, temos uma mensagem que eu comparo como o nascimento da igreja, que diz assim: quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua e brilhante como o exército, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeira? Eu comparo isso aqui ao nascimento da igreja. A igreja não é produto da mente humana, não. A igreja não é produto da mente humana, meus irmãos. A igreja não é uma invenção de homens. A igreja nasceu das feridas de Cristo.
A igreja nasceu no Calvário, aleluia. Tem muitas pessoas que saem da igreja para fazer uma nova igreja, uma nova congregação, uma nova religião, uma comunidade, esquecendo-se de que a igreja não é um produto humano, é um produto divino. O Pai Celestial, Deus, Ele projetou a igreja, aleluia. Deus projetou a igreja. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele veio ao mundo e executou o projeto de Deus, morrendo na cruz. Quando você vê Jesus crucificado, daquela maneira cruel e terrível, Ele está executando o projeto de Deus, o plano salvador de Deus. E o Espírito Santo veio no Pentecoste para anunciar, para divulgar o projeto de Deus executado pelo seu Filho Jesus Cristo. E o Espírito Santo precisa de você, amém? O Espírito Santo precisa da senhora que está aqui, da jovem, do homem, da mulher, do rapaz, da moça e da criança, porque o Espírito Santo se utiliza de nós para fazer a obra de Deus nessa terra. Graças a Deus que o Espírito Santo se utiliza de nós. Uma vez, quando eu era pastor de Criciúma, me encontrei com um advogado da cidade de Renovado, advogado, e começamos a conversar. Ele disse: eu não creio na Bíblia, porque foi escrita por homem, por isso que eu não creio nela. Eu disse: que pena. Eu creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens, inspirado por Deus. Eu não acreditaria na Bíblia se ela fosse escrita por um cavalo, por um macaco, por um animal. Eu não acreditava. Mas eu louvo a Deus porque foi homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveram a Bíblia. Mais de 40 escritores escreveram a Bíblia sem se contradizer. A Bíblia é perfeita, escrita por homens, inspirado por Deus. Ela é a palavra de Deus maravilhosa. Você pode dizer amém? Aleluia. O Espírito Santo se utiliza de nós. E Atos 4:12 você conhece de cor: em nenhum outro há salvação, porque em cima no céu, embaixo na terra, não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Queridos, a igreja passou por 3 períodos difíceis. O último período ela ainda está passando aqui na terra. A primeira fase da igreja foi a fase da perseguição, quando os crentes primitivos, apóstolos, eles foram mortos. Crentes mortos pelos imperadores da época, não é? Que mataram os cristãos. Só que foi a fase que a igreja mais cresceu. Aleluia. Foi a fase que ela mais cresceu. Foi a fase da perseguição. Você acompanha comigo que eu vou citar aqui por causa do tempo que é precioso. Atos 2:41, quase 3.000 almas se converteram. Atos 4:4, quase 5.000 almas se converteram. Atos 5:28, encheram Jerusalém daquela doutrina. Atos 17:6, esses que alvoroçaram o mundo chegaram aqui. Amém? Foi a época que ela mais cresceu. Pense comigo, sem telefone, sem carro, sem internet, como você tem hoje, eu também tenho, sem essas coisas, sem a ciência multiplicada de hoje. Só que eles não tinham nada disso, mas eles tinham o poder do Espírito Santo. Eles se tornaram instrumento na mão do Espírito Santo, e eles conseguiram ganhar milhares de almas para Cristo. Eles conseguiram encher Jerusalém daquela doutrina. Eles conseguiram fazer com que o mundo da época fosse abalado. Aleluia. Esses que alvoroçaram o mundo chegaram aqui. Você precisa ser renovado. Eu preciso ser renovado em forças para fazer com que este mundo seja abalado pelo testemunho da igreja, meus irmãos. Esta igreja comprada pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Aleluia, graças ao Senhor Jesus. A segunda fase que a igreja passou na terra, essa fase já passou, é a fase em que ela foi copiada. Os grandes movimentos pentecostais do mundo copiaram da igreja. O movimento carismático copiou da igreja. Não deu certo, porque eles erraram na cópia.
Primeiro eles começaram a buscar o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Eles erraram, porque o movimento carismático teria começado primeiro a aceitar a Jesus como Salvador, buscar em Jesus Cristo a salvação e o perdão dos seus pecados, para depois então buscar o glorioso batismo com o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Por isso, por que, pastor Arcelino? Por que eles deviam ter feito isso? Eu vou explicar para vocês. Eles primeiro precisariam fazer isto, meus irmãos. Eles precisavam buscar o batismo com o Espírito, aceitar a Jesus, para depois pregar o Evangelho. A Bíblia diz que só em Jesus Cristo há a salvação. Eu estou com o dedo machucado, acabei batendo aqui e deu uma cortadinha, mas não foi nada, ela sará. Aleluia! Essa foi a segunda fase. O movimento carismático errou dessa forma. A terceira fase que a igreja está enfrentando hoje é a fase, para mim, a pior. Por quê, pastor? É a pior fase que a igreja, porque é a fase mais perigosa hoje. Por quê, pastor? Porque a igreja, ela está procurando copiar. Ela está procurando copiar. Alguns obreiros não querem pagar o preço, procuram copiar de comunidades, nada contra comunidades, que não tem o projeto divino do avivamento. Amém? Muita gente está copiando de comunidades que não tem o projeto divino do avivamento. Está aqui, o projeto do verdadeiro avivamento. A palavra de Deus infalível, meus irmãos. A palavra de Deus que não falha. Aleluia. Verdadeiro projeto para ser cheio do Espírito Santo é a palavra de Deus. Eu volto a dizer, nós precisamos ser renovados. Aleluia. Eu quero que o Espírito Santo te convença hoje que você precisa de uma renovação espiritual, como me convenceu. Eu estou buscando a cada dia esta graça especial de Deus para continuar pregando nas igrejas. Eu quero morrer pregando a palavra de Deus para a igreja, porque ela é precisa e necessário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A renovação. Eu quero falar sobre 3 aspectos da renovação. A renovação tem 3 aspectos positivos na nossa vida. Primeiro, a renovação conserva o que temos. Amém? Quando você é renovado, você é aquele crente, mesmo crente, você não muda. Você fala línguas estranhas, você profetiza, você tem dom do Espírito Santo, você canta, você canta no coral, toca na orquestra, quer participar do conjunto, quer estar na igreja. Por quê? Porque você foi renovado. A renovação, ela tem esses 3 aspectos. Primeiro, conserva o que temos. Segundo, a renovação traz de volta o que perdemos por negligência. Ela traz de volta. Porque nós fomos negligentes, descuidamos na oração, descuidamos nos cultos de doutrina, descuidamos na escola dominical, ficamos negligentes. Mas a renovação traz de volta a nossa perca, o que nós perdemos por negligência, ela traz de volta. Terceiro, a renovação traz outras bênçãos nunca recebidas. Amém, meus irmãos? A renovação traz de volta outras bênçãos nunca recebidas. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas são novas cada manhã. Você já esteve naquele culto, eu sei que você teve, eu já estive naquele culto. Aquele culto quando o Espírito Santo tomou conta da igreja. Os crentes começaram a bater palma, começaram a cantar, a louvar ao Senhor e a caminhar até pelo meio do corredor, batendo palmas, louvando a Deus, falando línguas estranhas. E você saiu daquele culto e você disse: meu Deus, eu sou crente há 40 anos, nunca vi tanto poder de Deus. Por quê, pastor? Porque a renovação, meus irmãos, ela traz outras bênçãos nunca recebidas. Aleluia! As promessas de Deus são infalíveis, elas renovam nossas vidas. E o Espírito Santo quer renovar as nossas vidas hoje. Louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus. A renovação abrange 4 áreas da nossa vida, muito importante. Quero que vocês guardem isso no coração. A renovação espiritual abrange 4 áreas da nossa vida. Primeiro, ela abrange a nossa mente. Ela abrange o nosso entendimento. Paulo, escrevendo aos crentes
ele escreve assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação, ela abrange a nossa mente e leva-nos a pensar e a crer na Bíblia. Quando você liga a televisão e você começa a assistir cultos, hoje tem milhares de pessoas pregando na internet, em alguns programas através do telefone, e você vê aquelas pessoas pregando a palavra. Você olha para a pessoa que está pregando, você fica pensando: meu Deus, mas será que está certo esse homem, essa senhora pregando desta maneira? Mas se você tem uma mente esclarecida pelo Espírito Santo, renovada, você não vai se abalar, você não vai sair do movimento que você está servindo a Deus, porque você tem uma mente renovada. Cada dia vai entendendo mais a Bíblia, mais a palavra de Deus, e vai ficando cada vez mais crente. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, a segunda área que ela atinge na nossa vida é o nosso sentimento. Eu marquei aqui, escrevi, o nosso sentimento tem mais a ver com o coração, não é? Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 23, ele diz assim, ó: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Verso 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando eu digo que tem mais a ver com o coração, e tem mais a ver com a disposição para ser facilmente comovido pelo Espírito Santo de Deus, louvado seja o seu nome, ou impressionado, não é? Aumenta mais o amor pelas coisas do Espírito, do trabalho de Deus, pelas causas do Evangelho. Estamos seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Vejamos o que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, verso 5, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. O sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo, um sentimento de amor. Nós podíamos ler o verso 11, mas vamos deixar. Um sentimento de amor que havia no Senhor Jesus, um sentimento maravilhoso. E a renovação espiritual, ela abrange o nosso sentimento e renova, e nós passamos a sentir o amor que Jesus sentiu por nós. Nós começamos a sentir amor pelas pessoas na igreja, queremos ajudar todos eles, trazer de volta aqueles que fracassaram, porque o nosso sentimento foi renovado pelo poder do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, a renovação abrange a nossa vontade. Quando nossa vontade é renovada, nós podemos dizer como Jesus, em João 4,34, quando ele estava pregando para a mulher no poço de Jacó, que os discípulos foram à cidade comprar comida. Quando eles chegaram com a comida, Jesus tinha terminado de pregar para aquela mulher. Ela tinha ido à cidade chamar os seus parentes. Eles disseram: mestre, come. Ele disse: uma comida tenho para comer que vocês não sabeis. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Amém? A sua comida, a nossa comida, é fazer a vontade daquele que enviou Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus renova a minha vontade. Eu oro todo dia. Às vezes estamos orando, eu e a minha esposa, ela me ouve orar sempre assim: Senhor, renova a minha vontade. Renova a minha vontade de orar. Senhor, renova a minha vontade de ir à igreja. Renova a minha vontade de ler a Bíblia, Senhor. Eu quero ser renovado em forças. Eu peço a Deus essa renovação todo dia. Nós precisamos ser renovados. Quantos de nós achamos que somos crentes, abençoados, temos tanta vontade de fazer a obra do Senhor? Eu vou fazer uma pergunta para nós aqui esta noite e cada um responde para si. A nossa vontade de comer é tão grande que nós esquecemos de jejuar. A nossa vontade de comer, de nos alimentar é tão grande que nós esquecemos de fazer um dia de jejum para o Senhor.
Jesus disse: a minha comida, aleluia, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém, meus irmãos? A renovação da nossa vontade. Que Deus nos abençoe, que Ele possa renovar a nossa vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a vontade é renovada, pastor, tudo se torna fácil nesta vida. Louvado seja Deus. Quando nossa vontade é renovada, nós queremos contribuir, nós queremos ajudar, nós queremos cantar no coral, tocar nessa linda orquestra que toca, e esse grande número de mulheres e homens que estão cantando e adorando ao Senhor. Dá para ficar aqui a noite inteira ouvindo eles cantar, louvar e adorar a Deus com esta graça, com esta unção maravilhosa. Louvado seja o Senhor. Eles têm uma vontade renovada de fazer a obra do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Que Deus abençoe e continue renovando. Nós queremos ajudar, nos unimos ao pastor para fazer a obra e tudo se torna fácil. Aleluia. Tudo se torna fácil para fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos ver o crescimento da igreja, a renovação, meus irmãos, do poder de Deus na nossa vida. Quando ficamos crentes, nós recebemos os batismos com o Espírito Santo, nós recebemos um toque de Deus profundo na nossa vida, e tudo para nós era fácil de resolver todas as coisas. Estavam sempre prontos para orar pelos enfermos, para ver Jesus curar. E eu escrevi que isso tem que ser algo que deve continuar normal na vida da igreja, orar pelos enfermos e Jesus curar. É claro que tem enfermidade que é para a morte, né? Mas não é por isso que nós vamos deixar de orar pelas pessoas. Vamos orar, Jesus vai curar aqueles que ele quer curar, não é? Foi normal na vida da igreja. A renovação do poder de Deus na vida da igreja primitiva foi uma coisa tão normal, tão maravilhosa. Quando você lê Atos 2 e 4, 3 e 6, 4, 8 e 31, 5 e 3, esses textos é milagres. Você encontra Pedro orando pelos enfermos, encontra Filipe orando, encontra esses apóstolos orando pelos enfermos. Era uma coisa maravilhosa. Até a sombra desses homens fazia milagre, até o lenço que levavam de Paulo e colocavam sobre os enfermos fazia um milagre. Qual é a diferença, pastor, deles para nós? Nenhuma. A diferença é que eles eram renovados quase que diariamente, meus irmãos. Embaixo da perseguição parece que precisa mais renovação, não é? Parece que quando a igreja é mais perseguida, é mais sofrida, ela busca mais poder de Deus e ela é mais renovada, ela recebe mais poder de Deus na sua vida. Quando a igreja vive em um mundo tranquilo, tem apoio das autoridades, o governo apoia, o prefeito apoia, ela vive tão tranquila que não se preocupa mais. Mas a igreja vai orar, e ela vai orar aquela oração do Apocalipse: ora vem Senhor Jesus. Essa você não orou ainda, né? Nem eu não orei. Essa talvez alguém já orou quando estava no leito da morte, no hospital, desenganado pela medicina, já orou. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, ela não vai escapar. Pastor, mas vamos subindo da grande tribulação. Vamos, eu também creio. Só que a grande tribulação não vai isentar você de passar por problemas aqui nessa terra. Pode ser que o Brasil escape, não é? Outros países do mundo não escaparam. Eles estão orando até hoje embaixo das perseguições. Ora vem Senhor Jesus Cristo, porque é a solução para o sofrimento da igreja, é o arrebatamento, é a vinda de Jesus Cristo. E a igreja vai orar, meus irmãos. Nós vamos orar aqui em qualquer lugar da terra, se Jesus demorar, para que Ele venha, porque nós não vamos escapar das perseguições, porque estão profetizadas na Bíblia. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós vamos orar esta oração. Por isso é bom já estarmos renovados no Espírito Santo de Deus aqui nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A renovação é a renovação do poder de Deus. Já dei um toque sobre esse assunto aqui esta noite. Marquei aqui: queridos obreiros, sem renovação perdemos a alegria. Amém? Sem renovação perdemos a alegria. Salmo de número 51,
verso 11 e 12. O que está lá, pastor? Está lá o Davi orando ao Senhor. Ele ora a Deus e diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aquele homem não precisava de muita coisa, ele era um homem rico, poderoso, tudo o que precisava ele tinha, mas quando ele perdeu a alegria da salvação, pelo pecado que praticou, ele orou e disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da salvação. Queridos irmãos, não tem nada nesta vida que supere a alegria de salvação no coração de um crente salvo. Aleluia. Não tem dinheiro, não tem carro do ano, não tem posição social, não tem emprego que ganha grande salário que supere a alegria da salvação. A alegria da salvação na nossa vida é tudo que nós precisamos para viver bem aqui nessa terra, porque o mais a gente corre atrás. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Continue orando para que Deus conserve a alegria da salvação no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós precisamos ter essa alegria do coração na nossa vida para servirmos ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos dessa grande alegria da salvação na nossa vida. Sem renovação, nós perdemos a alegria. Sem renovação, nós perdemos o poder. Isso nós vamos ler em Juízes 16, 19 a 21. E vocês conheceram bem a história de Sansão. Quem era Sansão, pastor? Sansão foi um menino que nasceu em um lar de um casal muito crente. Eles eram tão crentes que Deus falava com eles, com o casal, com o pai e com a mãe de Sansão. E um dia o Senhor falou com eles que eles haveriam de ter um filho, e que esse menino seria nazireu de Deus. Ele seria consagrado a Deus. O Senhor deu até como eles deviam educar, o que ele devia comer, como seria o procedimento desse menino. E esse menino cresceu, foi crescendo. Eu gosto de ler o capítulo 13 de Juízes, porque a Bíblia diz assim, ó: de quando em quando o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão e levava para os campos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu vejo Sansão sendo tomado pelo Espírito Santo. Às vezes eu passo em Itajaí e vejo aqueles navios sendo carregados, e aqueles grandes guincho, é guincho? Hein? Guindaste, aquele grande guindaste. Vai lá e pega aquele 40, 50 toneladas. Ele pega e leva lá dentro do navio. Eu fiquei olhando, eu pensei assim: o Espírito Santo fazia isso com Sansão. Ele pegava Sansão e levava ele. Não era pelos cabelos, não, mas era no coração de Sansão, para orar ao Senhor. Ele cresceu, um verdadeiro herói de Deus. Só que Sansão esqueceu uma coisa. Aleluia. Tem um versículo que eu leio no livro de Juízes que eu choro quando eu leio. Sansão esqueceu de buscar renovação espiritual. Sansão confiou muito no seu poder. Confiou demais no seu poder. E quando a tentação veio, ele começou a brincar. Em vez de orar e pedir renovação, ele dizia: sairei como das outras vezes. Cuidado, você pode não sair. Sairei como das outras vezes. Cuidado, você pode não sair. Busque renovação espiritual. Se você está enfrentando o que Sansão enfrentou, cuidado, pare, dê uma ré e volta a buscar renovação espiritual. Você não vai escapar. Jesus disse lá no monte, quando ele estava orando: orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Ora, meus irmãos, Sansão brincou, esqueceu de orar, esqueceu de buscar uma renovação de Deus na sua vida. Ele conheceu Deus, conheceu o poder de Deus, e de repente, a Bíblia diz, quando ele pensou que ele saía a última vez, a Bíblia diz assim, e ele não sabia. É aqui que eu choro quando eu prego, quando eu leio, que o Senhor tinha saído, tinha se retirado dele. E aí ele se tornou uma presa fácil para o diabo,
para os inimigos. Busque renovação espiritual. Você tem um bom emprego? Você é bem assediado lá no emprego? Cuidado, busque renovação, ninguém escapa. Não procure não entrar, porque se você entrar, Jesus disse, orai para que não entreis. Preste atenção, orai para que não entreis, porque se você entrar, você não vai sair ileso. Eu vou repetir. O Espírito Santo de Deus disse que eu ia pregar hoje à noite aqui. Eu sabia que tinha um pregador. Mas hoje eu me preocupei o dia inteiro com isto. Não tinha falado com o pastor, ele também não falou comigo. Ele nem sabia que eu vim no culto, talvez. Mas o Espírito Santo disse para mim que eu ia pregar. E eu preparei essa mensagem para pregar. Amém? O pastor que vinha não veio. Não sabemos, Deus sabe por quê. É porque você precisava ouvir, orai, para não entrar em tentação. Seja homem, mulher, rapaz ou moça. Não tem idade, nem posição social. Jesus disse, orai, lá no monte, ele disse, para que não entreis em tentação. Sansão, quando ele brincou e pensou que saía a última vez, ele não saiu mais. Ele estava preso. Eu disse que a renovação, sem renovação perdemos a alegria, sem renovação perdemos o poder, sem renovação perdemos o amor. A igreja em Apocalipse, está escrito, capítulo 2, versos 4 e 5. Tenho contra ti que deixasse a tua primeira caridade. Verso 5, lembra-te, pois, da onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Amém? Aleluia. Sem renovação, nós perdemos o amor. Nós precisamos todos os dias buscar a Deus para ser renovado. Um grande pregador disse, se você não quer ter um encontro com o diabo durante o dia, tenha um encontro com Deus cada manhã. Às vezes eu quero sair de manhã com pressa. O Espírito Santo diz, é melhor orar antes. Ore antes de você sair. E eu digo para minha esposa a mesma coisa. Ore antes de começar a atividade da casa. Se você não quer ter um encontro com o diabo durante o dia, tenha um encontro com Deus cada manhã. Ore, dobre o teu joelho 10 minutos, 5 minutos, se você não tem muito tempo para orar. Ore de manhã e peça a Deus a proteção para o dia todo. Sem renovação nós perdemos o amor. Vamos fazendo as coisas com muito amor, mas se nós não for renovado, as coisas se tornam corriqueiras e passageiras e acaba perdendo valor. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra-te, tudo era fácil, não é? Quando nós se convertemos, eu disse que tudo era fácil. Hoje eu pergunto, como você está na tua vida espiritual? Era fácil limpar a igreja, era fácil ajudar o pastor, era fácil contribuir, era fácil ir lá visitar o irmão que está doente, a irmã que está doente, era fácil ajudar alguém, era tudo muito fácil, porque nós éramos renovados. E hoje, eu estou perguntando, como você está? Primeiro, deixa-me dizer, a renovação traz de volta o que perdemos, ou outras bênçãos perdidas. Deus não inova, Deus renova, aleluia. A renovação traz de volta o que perdemos, meus irmãos. No livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18, 32, 19, Deus escreveu, que Moisés escrevesse, ou seja, que Moisés preparasse as tábuas que ele queria escrever os mandamentos. Moisés preparou as tábuas de pedra e Deus escreveu nela os 10 mandamentos. E quando o povo de Israel, naquela rebelião, fizeram um bezerro de ouro e fizeram uma porção de coisa, Moisés chegou ali revoltado com aquele povo e quebrou as tábuas de pedra. Quebrou. Deus chamou Moisés e disse para ele, falou para Moisés, que ele deveria, capítulo 34, verso 1, Deus manda Moisés preparar 2 tábuas de pedra. E Deus escreveu nelas o mesmo que estava escrito nas primeiras, porque Deus não inova, Deus renova. Amém?
Deus quer te renovar esta noite. Ele já te deu, você é salva, salvo. Você já foi batizada com o Espírito Santo e batizado. Deus sabe que você já experimentou essas dádivas, essas bênçãos estão apagadas na tua vida. Deus quer renovar, aleluia. Ele renovou a escritura naquelas tábuas que Moisés preparou. Deus não inova, Deus renova. O segundo exemplo foi o que aconteceu com Isaque, filho de Abraão. A Bíblia diz que Abraão, enquanto viveu naquela região, ele cavou muitos poços de águas para o gado, porque a terra precisaria disso. E de repente, nós não vamos ler para ganhar mais tempo esta noite, no capítulo 26, verso 15 a 19, nós devíamos de ler. Moisés vai para uma terra, e aquele rei pediu que que Isaque se retirasse dali, porque não tinha terra nem água, porque ele tinha muitos gados e ali não ia dar certo. A Bíblia diz que ele foi para Gerar, e lá naquela região ele se estabeleceu. E a Bíblia diz em Gênesis 26, 15 a 19, se um dos senhores puder me ajudar, eu gostaria de ler esse texto. Gênesis capítulo 26, versículo, pode ler só o 19 quando eu mandar. Naquela região ele começou a procurar os poços que seu pai tinha cavado. E ele vai procurando, e ele acha. E no verso 19, que o irmão vai ler para nós agora, rapidamente. Gênesis 26, 19, por favor. E os servos de Isaque cavaram no vale, e encontraram ali um poço de águas correntes. Amém? E eles cavaram um vale, e acharam ali um poço de água corrente. Tem um texto bíblico, uma outra tradução, que diz que eles desentulharam. Eles tiraram o entulho que estava no poço. E aí, quando eles tiraram o entulho, jorrou água pura. Amém? Deus não inova, Deus renova. O Espírito Santo está aí. Está lá. O Espírito Santo está aí. As línguas estranhas estão aí. O dom de profecia está aí dentro. É que tem alguma coisa na nossa vida que entulhou, foi entrando sujeira, foi entrando coisa ruim, foi entrando sujeira, foi entrando vaidades, foi entrando algumas liberdades exageradas, e foi enchendo. O Espírito Santo, ele se entristece, e ele ficou triste, e você não fala mais língua quando ora, mas ele está aí. Esta noite, em nome de Jesus, vamos limpar o nosso coração, vamos limpar tudo que está entulhado dentro do nosso coração. Foi o que fizeram os servos de Isaque. Eles desentulharam, tiraram, e jorrou água viva. E vai jorrar línguas estranhas de dentro de você. Vai jorrar profecia, vai jorrar a vontade de fazer a obra de Deus esta noite. Vamos limpar o coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia! Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eles foram os renovados. Aleluia! Um outro exemplo de renovação está em Juízes 15, 16 e 20. A história de Sansão. Aquele homem que foi usado por Deus, hoje ele está cego, estava cego naquela época, de repente ficou cego. Os inimigos cegaram Sansão, quiseram destruir a sua vida, e Sansão deixou de ser um grande homem de Deus para ser um palhaço dos filisteus. Deus não dorme. Amém? Deus é misericordioso, Deus é compassivo. Eu amo o Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração, porque Ele é misericordioso e compassivo. Os homens nos desprezam e jogam fora, mas o Senhor Jesus não te joga fora. Ele te traz para perto dEle, Ele te traz para uma renovação espiritual, porque Ele quer te usar. A Bíblia diz que eles fizeram uma grande festa em cima de um templo dos inimigos de Sansão. E naquela noite Sansão ia ser o palhaço deles. E trouxeram Sansão para fazer a festa,
Sansão está cego dos 2 olhos. E ele é levado perto das colunas do templo. E ele pediu para o moço que levava ele, que encostasse ele bem junto das colunas. E o moço colocou Sansão pertinho daquelas colunas, cego, com dificuldades. Ele lembra da renovação espiritual. O meu Deus pode me renovar. O meu Deus é misericordioso. O Deus que eu conheço, Ele é maravilhoso. O Deus que me dê forças para colocar fogo na seara dos filisteus, Ele é muito poderoso. O Deus que me usou para matar 1000 homens com uma queixada de jumento, Ele não morreu. Ele está aqui. Isso era bem baixinho, só Ele e Deus. E ele disse: Senhor, eu vou orar, estou orando a Ti nesta hora. Aleluia. Oh glória, Lamachai. Nesta hora, Senhor, eu estou aqui para servir de palhaço, mas eu não vou servir de palhaço. Eu quero força para destruir os Teus inimigos. Oh glória, Lamachai. E Sansão começa a sentir que algo do céu começa a entrar na sua vida. Ele já conhecia esse poder. Ele já conhecia esse poder. E foi entrando na vida de Sansão o Espírito de Deus. Ele se enche de força. E ele pega aquelas 2 colunas, abraça e puxa e debulha em cima dele. E a Bíblia diz assim: matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. Foi poderoso, foi renovado. E eu escrevi aqui no meu caderno, aqui nas minhas folhinhas, para falar para você esta noite. Eu escrevi aqui, que está escrito lá, porque Deus, Ele renova. A segunda foi Gênesis, a terceira foi Sansão, que fez esta obra maravilhosa, meus irmãos, que matou mais na sua morte do que na sua vida. Eu escrevi aqui: um homem, uma mulher renovada, pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Não importa o teu passado, não importa o que aconteceu com você, não importa. O que importa é você estar aqui hoje no culto de domingo à noite, pedindo a Deus uma renovação espiritual. Senhor, eu preciso de uma renovação espiritual. Eu preciso ser renovado. Eu reconheço as minhas falhas. Eu reconheço as minhas fraquezas, Senhor. Eu reconheço que errei, que falhei. Eu reconheço que estou fraca ou fraco. Mas nessa noite, Senhor, eu quero ser renovado. Fica de pé comigo esta noite. Fica de pé. Vamos fazer uma oração de renovação. Eu também quero mais de Deus. A irmã Iracildo também quer mais de Deus. Nós precisamos dele. Queremos ser renovados em forças. Queremos ter uma nova unção de Deus. E a Bíblia diz em Isaías 40, 29 a 31, diz assim: dá vigor ao cansado, multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. O verso 30 diz: os jovens se cansarão e se fatigarão, jovens certamente cairão. Mas, o 31, mas os jovens que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Eu quero orar por você. Quero pedir os obreiros para nós orar por você esta noite. Eu quero que você seja bem sincera ou sincero diante de Deus. Se você sente necessidade de uma renovação espiritual, talvez você já foi uma pessoa usada na igreja, hoje está parado, bem fracassado, está mais lá atrás na igreja. Por favor, Deus quer te renovar esta noite. O Senhor me trouxe aqui para falar com você esta noite. Eu quero te ajudar. A igreja quer te ajudar. A igreja quer te abraçar, quer orar por você. A igreja quer te renovar, quer te ajudar a ser renovado ou renovada em forças. Se você desejar vir à frente, pode vir. Se você não quer vir à frente, não tem acanhamento, não tem problema, fica aí onde você está mesmo. Se você não quer vir, fica aí, mas ore comigo. Senhor, renova a minha vida. Senhor, eu quero que seja tirado agora todo o entulho do meu coração, tudo que atrapalha a minha carreira. Aleluia, glória a Deus.
assim como renovasse Sansão, assim como renovasse os poços de Abraão, aleluia. Ó Deus, assim como deste a Davi a alegria, dá a mim também nesta noite. Receba de Deus agora, quando estamos orando. Eu quero te ajudar. Você veio aqui porque Deus te trouxe esta noite, aleluia. Ore nesta noite, busque de Deus agora. Deixe o Espírito Santo te convencer de que você precisa dessa ajuda divina na tua vida. Amado Pai Celestial, eu estou orando esta noite, Senhor, com toda certeza e garantia de que esta palavra veio de Deus para alguém que está dentro desse santuário, desse templo, Senhor. Talvez alguém da banda, da orquestra, do coral, da juventude, dos casais, dos adultos, do círculo de oração, dos porteiros, não importa. Para ti todos são especial, aleluia. E o Senhor quer renovar agora. Renova, Senhor, aleluia. Renova nossas forças, alabacharabagai. Renova nossa coragem. Dai-nos ânimo, Senhor. Vem nos encher do teu Espírito Santo para continuar tocando, cantando, adorando a Deus, cooperando com o pastor da sua igreja. Deus, manifesta agora dos céus a tua presença poderosa. Opera milagres e maravilhas. Vem curar os enfermos nesta noite. Vem libertar os oprimidos nesta noite, aleluia. Vem estender as tuas mãos de poder para curar os enfermos, Senhor. Dar alegria ao triste, dar paz ao aflito, esperança ao que não tem. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro e peço a tua bênção e a manifestação do teu poder para a tua glória, meu Pai, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Renova-me, Senhor, venha curar, abraça a tua irmã, as minhas feridas, renovação para a sua vida, aleluia. Oh, maravilha, maravilha de Deus, aleluia. Opere e abençoe este povo maravilhoso, esse povo querido, Senhor, aleluia. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Aceitando como Salvador. Deus abençoa a sua vida a partir de hoje para frente. Que ele sinta realmente o poder de Deus, a graça, o amor e a misericórdia sobre a sua vida material, Senhor. Tudo que ele tem, tudo que ele possui, seu emprego, se tem família, sua família. Deus, que tudo se multiplique na sua vida, que sejam perdoados os seus pecados, lavado no sangue de Cristo e cheio do Espírito Santo. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. A igreja ora em nome de Jesus. Amém e amém.